Depois da Revolução Industrial, a nossa vida nunca mais foi a mesma. De lá para cá, a indústria se aperfeiçoou, passando a fabricar a maioria absoluta dos produtos que utilizamos no nosso cotidiano. Tudo está ao alcance de nossas mãos, a um passo da prateleira de uma loja. Mas você já parou para pensar o que seria de nós sem esses produtos? E se eles parassem de ser fabricados da noite para o dia, o que faríamos? Poderíamos reproduzi-los em casa? É por isso que o Top 10 está aqui, para desbravarmos juntos a origem dessas respostas. Vamos entender agora como 10 produtos comuns do nosso dia a dia são feitos. Estão preparados? Espelho. Espelho, espelho meu, me conte agora algum segredo seu. O que você talvez não saiba é que o espelho não tem apenas um segredo, mas 3 camadas de física e ótica. O processo adotado pelos fabricantes é praticamente o mesmo. A camada principal é constituída por uma superfície de metal superpolida que fica no meio do espelho e é responsável por refletir a luz. Por trás dela vai uma camada escura pintada de preto que absorve a luz e impede que ela vaze pela camada refletora do metal. Já na frente do metal fica uma camada de vidro que dá solidez e protege a película contra riscos que distorcem a reflexão dos raios de luz. Um bom exemplo reflete 90% dos raios que incidem sobre ele. Como o processo de fabricação é delicado, é extremamente importante realizar a limpeza e o polimento do vidro cuidadosamente. Também é necessário que a tinta preta seja impermeável, porque a umidade é um dos principais inimigos da prata. Tomados esses cuidados, o espelho estará pronto para você admirar sua beleza. Miojo. Nada melhor do que um miojo para salvar a noite quando bate aquela fome do nada. Fácil e prático, com apenas 3 minutinhos de preparo, não dá nem para imaginar o processo de fabricação complexo que o miojo precisa percorrer antes de chegar no nosso prato. Primeiro, são dissolvidos o sal e a goma coar, um tipo de fibra solúvel muito utilizada pela indústria alimentícia como espessante. Essa solução é então adicionada à farinha de trigo para depois passar por um período de descanso. Após esse processo, a massa é cortada em filetes de 1,2 milímetros e enviada para outro cortador, responsável por dar o formato de noodles para as lâminas. O macarrão é cozido e passa pelo processo de secagem para ser novamente cortado e dobrado em formato de tablet, para ser então embalado. Agora sim, o seu miojo está pronto para cozinhar. Relógio de ponteiro. Que mágica é essa que faz os ponteiros dos relógios se moverem sozinhos? É a ciência. Primeiro precisamos saber que existem 2 tipos de relógio, os de quartzo e os de corda. Nos relógios de corda, o indivíduo precisa girar o botão da lateral, alimentando um sistema de molas e engrenagens. O sistema armazena a energia do giro e movimenta o relógio por um tempo, sendo necessário dar corda no objeto com certa frequência para que ele não pare. Na grande maioria dos relógios produzidos atualmente, a passagem do tempo é medida pelas vibrações de um minúsculo cristal de quartzo. Esse mineral gera pulsos elétricos quando é atravessado por uma corrente elétrica ou submetido a uma pressão física. O cristal dos relógios é cortado na forma de um garfo para vibrar exatas 32.768 vezes por segundo. Se o relógio for analógico, o circuito divide a vibração a apenas um impulso por segundo. Esse impulso regula um pequeno motor que move as engrenagens dos ponteiros. Escova de dente. Depois do miojo, hora de escovar os dentes. O que nos leva à pergunta: como surgiram e como são feitas as escovas de dentes? A escova de dente mais antiga do mundo é utilizada até hoje por povos nativos da Austrália e África. Conhecida como tea stick, em português palito de mascar, a escova é feita com raízes de árvores e sua superfície de limpeza tem o mesmo efeito que mascar a ponta de um palito de dentes. Parece ruim? Em 1880 era pior. Se você estivesse vivo nessa época, provavelmente teria que segurar o osso da coxa de um novilho, que funcionava como a base da escova. As cerdas para limpar os dentes, por sua vez, eram feitas com pelos de porcos. Ainda bem que um tempinho depois, já no século XX, um homem chamado Robert Woodson inventou a primeira escova dental com cerdas macias e arredondadas de nylon. Elas foram aperfeiçoadas ao longo do tempo até chegar na escova que conhecemos hoje. A saúde bucal agradece. Preservativo. As camisinhas masculinas são basicamente feitas de látex, produto extraído das seringueiras, uma árvore nativa da Amazônia e importante fonte natural de borracha. O grande segredo do processo de produção dos preservativos é a vulcanização, uma reação química que aumenta a resistência da borracha sem perder a elasticidade do material. Quem reclama de usar camisinha hoje não faz ideia do que os nossos antepassados faziam para ter relações seguras. As camisinhas antigamente eram fabricadas com
intestino de ovelha, bezerro ou cabra. O que você talvez não saiba é que esse tipo de preservativo é feito até hoje, especialmente para pessoas que têm alergia ao látex. Álcool em gel. Com a pandemia, o álcool em gel passou a ser um item essencial do nosso dia a dia. Além do seu principal ingrediente, o etanol, a substância é composta por água e espessante, o que aumenta a viscosidade do líquido e dá a textura características do gel. Mas não é qualquer agente espessante que pode ser utilizado. O mais indicado é o carbômero, substância da família de polímeros hidrossolúveis, utilizados justamente para estabilizar emulsões e dar viscosidade às soluções. Por causa dessa textura viscosa, a mistura do produto deve ser realizada com auxílio de um agitador mecânico, responsável por deixar a solução bem homogênea. E aqui fica uma dica: o álcool em gel não pode ser armazenado de qualquer jeito. O ideal é que seja colocado em recipiente de plástico bem fechado, protegido da luz e em temperatura inferior a 25 graus. Dinheiro. Aquela pergunta de R$1 milhão: como fazer dinheiro? O papel das cédulas é constituído de 3 camadas sobrepostas. As camadas externas geralmente são fabricadas com pasta de madeira. Já a lâmina do meio é 100% feita de algodão. Você não ouviu errado, é isso mesmo, algodão. Linter é o nome da fibra mais curta do algodão, obtida no último corte do caroço. Ela entra 3 vezes na máquina de corte, resultando em fibras cada vez menores. É justamente essa camada que recebe as principais medidas de segurança para evitar falsificações, como a marca d'água, que fica protegida pelas lâminas exteriores e por isso só pode ser vista quando olhada contra a luz. Fermento. Para saber do que é feito o fermento, você primeiro precisa ter em mente que há 2 tipos diferentes: o fermento biológico e o químico, também conhecido como fermento em pó. O biológico tem em sua composição fungos microscópicos vivos, enquanto o fermento em pó é feito à base de bicarbonato de potássio. A forma como eles agem também é bastante distinta. Os fungos do fermento vivo se alimentam de glicose da farinha de trigo. É justamente a digestão desses bichinhos que produz as bolhas de gás carbônico que fazem a massa do bolo crescer. Na fabricação do fermento em pó, o bicarbonato de potássio é misturado à substância, que se torna ácida quando aquecida ou em contato com líquido. Por isso, o fermento em pó começa a reagir já na hora de bater o bolo e, na maioria das vezes, continua agindo enquanto o bolo ainda está no forno. Ele é o principal responsável por deixar o nosso bolo tão bonito e fofinho. Chip de celular. Sem os chips, a comunicação do mundo não seria a mesma. Mas você já parou para pensar na complexidade do processo que esse objeto minúsculo precisa passar antes de entrar no nosso aparelho? O principal elemento da fabricação dos chips é chamado de wafer, feito de silício puro extraído da areia. Nas fábricas, um pedaço de cristal de silício é colocado em uma vareta e imerso em silício derretido. Esta vareta é girada, retirada e mergulhada dentro do material consecutivas vezes, formando um grande cilindro compacto. A barra então é levada para corte e cada fatia transversal vira um wafer. Em seguida, cada placa recebe uma série de ajustes para eliminar imperfeições, passando também por um polimento para ficar bem limpinha. Camadas extras de pigmentos e outras substâncias químicas são adicionadas e depois vem a fotolitografia, que consiste basicamente na impressão do circuito responsável pelo funcionamento do chip. Papel higiênico. O papel higiênico é tão importante que sua história começa no século II a.C., juntamente com o surgimento do papel comum. Apesar de ser um produto simples, sua fabricação atual é bastante complicada. O processo começa com a criação de um papel, que pode ser feito a partir de materiais reciclados, mas também materiais como a polpa de árvores virgens. Quando as plantas do cânhamo são usadas na fabricação, obtemos o papel da fibra e da polpa da planta. No entanto, a maior parte do papel higiênico hoje é feito de uma polpa química. Nesse processo, é utilizada uma pasta obtida a partir da molécula lignina, que passa por um processo de limpeza, purificação e branqueamento para só depois virar papel e ir para o seu banheiro. Quem diria que um papelzinho daria tanto trabalho? Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Até a próxima!